Bendita seja a crise que me faz crescer. A queda que me faz olhar para o céu. O problema que me faz buscar a Deus. Essa é a frase de São Padre Pio de Pietrelcina. E eu quis iniciar essa partilha hoje exatamente com esta frase. Porque eu tenho certeza que muitas de nós, estamos aqui exatamente por causa de uma dor que se abateu sobre a minha casa, sobre a minha família, por causa de uma dificuldade com o filho, uma rebeldia, sim ou não? Então nós estamos iniciando exatamente dizendo isso, o que o Padre Pio disse: bendita esta dor, este problema, esta crise e até mesmo esta queda que me fez olhar para o céu. Eu já trago essa palavra inicialmente porque o tema da nossa pregação é exatamente sobre reconciliação. E nós precisamos estar reconciliados com Deus, conosco, com os irmãos, para que possamos caminhar bem, estar felizes na presença do Senhor. Eu queria pedir à irmã Maria Alexia que nos ajudasse já nesse início, pode ser agora, irmã. E queria convidar você a iniciar dizendo, já rezando com esse hino, dizendo: eu te amo, Jesus. Mesmo diante de todos os problemas, as dificuldades, eu quero iniciar declarando o quanto eu te amo, Jesus. Vamos rezar assim, irmã Maria Alexia? Eu te amo, Jesus, mais que a vida e mais que as coisas, mais que tudo que existe. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, mais que a vida e mais que as coisas, mais que tudo que existe. És meu abrigo, és meu refúgio, és meu amigo, és meu amor, Meu abrigo. és meu abrigo, és meu refúgio, és meu amigo, és meu amor. Agora eu acho que podemos começar. Gente, eu quis iniciar com essa frase de São Padre Pio, exatamente porque se tem algo que Deus quer ver resplandecer em nós, é a virtude da humildade. Quando Nossa Senhora, ela entrou magnífica, e eu sei que eu estou diante de um movimento profundamente mariano, afinal de contas somos mães que oram por seus filhos. Nossa Senhora vai dizer que o poderoso olhou para quê? Olhou para a humildade da sua serva. O que atraiu o olhar de Deus sobre Nossa Senhora é a sua humildade. Um coração humilde é um coração aberto, onde Deus pode fazer muito, mas onde Deus pode fazer tudo. E eu acho interessante porque, embora muitas de nós, talvez todas nós, chegamos ao movimento de mães que oram pelos filhos, por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Mas ao chegar aqui nós nos deparamos com algo impressionante. Você veio porque você entendeu que você precisava rezar pelo seu filho, que você precisava interceder por ele. Mas quando você chegou e se colocou diante da luz da verdade, você percebeu que não era só o seu filho que precisava de conversão. Você percebeu que havia uma obra de santidade que precisava ser feita também na sua vida. Sim ou não? Sim. Você achava que o trabalho era aquele, que o trabalho de repente era assim 40%, mas quando você chegou, você disse: é muito mais profundo do que eu pensava. Não é apenas o meu filho, não é apenas o meu cônjuge, não, mas sou eu.
Espera aí que Deus tem uma obra tremenda para fazer em mim. Então eu quero já dizer aqui algo que você guarde no seu coração. A maternidade é a tua salvação. Seremos salvos pela maternidade. E por isso que o inimigo age tão poderosamente, tão ferozmente contra a mulher e contra o dom da sua maternidade, porque ele sabe que eu e você, nós somos salvas pela maternidade. A maternidade que nos arranca de nós mesmas. A maternidade que faz com que a nossa vida seja aquilo que ela precisa ser, uma doação constante. Um sacrifício de louvor, um sacrifício ofertado ao Senhor. Então eu quero te dizer que tudo está no plano de Deus. A gente pode olhar assim, de repente, colocar as mãos na cabeça e dizer: meu Deus, que confusão é essa na minha casa? Que confusão é essa na minha vida? Que rebeldia, que revolta é essa de repente dos meus filhos? Mas deixa eu te dizer, Deus está no controle de tudo. Tem coisas que precisam acontecer. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Presta atenção aqui. Porque naquela vigília pascal que nós celebramos ainda há pouco, eu não sei se vocês prestaram atenção quando nós entoamos, nós dizemos o seguinte: ó feliz culpa de Adão, que nos trouxe o Salvador. Ó feliz culpa de Adão, ó feliz queda de Adão, que nos trouxe o Salvador. Isto é, aquilo que nós perdemos com Adão é muito inferior àquilo que nós ganhamos com Cristo. Conseguem entender isso? Aquilo que nós ganhamos com Cristo é muito mais do que aquilo que nós perdemos em Adão. Não se envergonhe. Não se envergonhe até mesmo dos teus pecados, das tuas quedas. Entregue-as à misericórdia de Deus. Confie na misericórdia de Deus e faça delas, com o auxílio da graça divina, um trampolim. Um trampolim. Às vezes aquela queda foi apenas o necessário para que você tomasse o impulso para passar de fase, como eu costumo dizer, para evoluir, para progredir segundo Deus. Eu estou dizendo isso com base exatamente na experiência da queda dos nossos primeiros pais. O que perdemos com eles é muito inferior do que aquilo que ganhamos com Cristo. Não se envergonhe das lutas, das batalhas que hoje você trava dentro da sua casa. Você queria que a sua família fosse perfeita. E eu não duvido que ela possa vir a ser perfeita com a graça de Deus. Mas exatamente porque ela está nessa busca, nesse caminho de busca de perfeição que você empreendeu, que hoje a situação se encontra assim como está, faz parte de um processo. A gente só descobre o quão ruim nós somos no dia que a gente inventa de tentar ser bom. Até o dia em que a gente não empreende esse processo de santidade. Você só descobre o quão ruim você é e nós somos quando a gente decide ser santo. A gente pensava que era santo até o dia que a gente resolveu encetar esse caminho, e aí nós descobrimos que a gente não era tão santo quanto pensava. As nossas misérias vêm todas à tona. Mas é um caminho, é um processo. E gente, essas situações, elas precisam gerar em nós uma virtude que é a base de todo um edifício espiritual, a humildade. A consciência de quem Deus é e a consciência de quem nós não somos. Que belo, hoje o Padre Vicente partilhava comigo os pilares sobre os quais se assenta o movimento. A humildade, a obediência, a unidade. Eu vou começar pelo fim, a unidade. O quanto as nossas famílias estão divididas, esfaceladas. O quanto nossas casas estão divididas e o quanto nós gostaríamos que as nossas famílias voltassem a ser uma, a ter unidade. Acontece que não haverá unidade se não houver obediência.
O movimento jamais experimentará unidade se não há obediência, ou seja, reconhecimento de uma autoridade. E uma autoridade que é serviço, que é entrega, que é oferta, que é doação. E jamais haverá obediência, por sua vez, se não houver humildade. Entendem que isso tudo está conectado, porque o humilde obedece. E aquele que obedece, então, quando há obediência, existe unidade dentro de uma casa, dentro de um movimento, dentro de uma família. Então, percebam o caminho, a humildade que gera obediência, que gera a unidade, a qual nós tanto desejamos. Nós começamos então ali pela humildade. Eu comecei falando para vocês, eu não tenho dúvida de que o mundo será salvo pela maternidade, a começar por cada uma de nós. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que o mundo será salvo através da maternidade. A salvação veio ao mundo por meio da mãe, por meio de uma mulher, por meio de Nossa Senhora, e eu não tenho dúvida de que essa salvação nós tocamos hoje por meio também das mulheres e por meio de uma maternidade vivida segundo o coração de Deus. Uma salvação que começa por cada um de nós, como eu falava ainda há pouco. Somos as primeiras a tocar a salvação, quando vivenciamos e exercemos a maternidade segundo Deus. Agora, assim como é verdade que a mãe tem uma grande autoridade, às vezes nós não fazemos ideia da autoridade que Deus nos deu. Que uma mãe, ela pode sim e deve se levantar dentro de uma casa e na autoridade que Deus lhe deu, expulsar o mal desta casa, em nome de Jesus. Que na autoridade que Deus lhe deu como mãe, rezar e repreender o mal na vida daquele filho, incansavelmente. Agora, todo poder, minha gente, todo poder, ele pode se revelar muito perigoso. E se é verdade que uma mãe é poderosa, ela precisa estar muito atenta, porque ela pode usar este poder de maneira certa ou de maneira equivocada. Você, mãe, como você está exercendo o poder que Deus te deu na sua casa e na vida dos seus filhos? Quando uma mãe, detentora deste poder que Deus lhe deu, ela, pela fé, ela vive a humildade, isto é, a submissão a Deus, ela é infalível. Um poder que precisa estar enraizado então na fé, num coração humilde que se submete a Deus. Esta mãe, esta mulher é infalível. Agora, quando este poder vai parar nas mãos de uma mulher, de uma mãe orgulhosa, infelizmente esse poder, ele vai corromper. E por isso que nós temos diante dos olhos o exemplo da Virgem Maria, a humilde serva do Senhor. É fato que nós não estudamos, nós não fomos formadas na escola do Evangelho, não fomos. Nós somos formadas na escola deste mundo. E por isso precisamos suplicar ao Senhor que nos revista, que nos dê uma nova mentalidade. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. E por isso eu dizia para vocês, bendita a queda. E falava do pecado de Adão. Porque se isso servir para gerar humildade no meu e no seu coração, então valeu a pena. Pedro, ele só consegue se conhecer. Para que ele se conheça profundamente, ele precisa experimentar até o fundo a sua miséria. Pedro, ele vai dizer para o Senhor nas vésperas da sua paixão: Senhor, eu daria a vida por você. Mentiroso, Pedro. Na verdade, você vai negar o mestre por 3 vezes. Mas Pedro não tem consciência disso. Pedro precisa cair para tomar consciência de que sem Deus ele nada pode fazer. Eu bendigo ao Senhor as mães que hoje enfrentam dificuldades em casa. Se essa foi a maneira pela qual vocês perceberam que sem Deus vocês nada podem fazer, bendita a dor que visitou o teu coração e a tua casa. E me permitam falar com firmeza.
Porque talvez sem essa experiência jamais nos daríamos conta de que sem Deus nós nada podemos fazer. Nada. E por isso que quando uma mãe chega ao ápice e diz assim: irmã Maria Raquel, eu acho que já não há nada mais que eu possa fazer. Eu digo, então é a hora de Deus, deixa Deus fazer. Ajoelha, reza, entrega a Deus. Deixa Deus fazer. Sem Deus nós nada podemos. A humildade. E se somos humildes então diante de Deus, vamos obedecer a sua palavra. E se obedecemos a sua palavra, seremos então um no Senhor. Agora, dito isto, eu quero entrar no tema da reconciliação. Gente, eu já falava pela manhã, eu vibrei com essa preciosidade, né? O livro escrito por nossa querida Ângela Abdo e o Padre Vicente também. Uma leitura maravilhosa, dinâmica, didática. Quem não adquiriu, adquira. Isso vai ajudar muito vocês a percorrerem esse caminho de reconciliação. E a certa altura aqui do livro, eles fazem uma distinção entre perdoar e reconciliar. Eu achei fantástico isso aqui. Eu não tinha parado para pensar dessa maneira. E eles fazem uma distinção. O perdão é diferente da reconciliação. Você pode me machucar e eu dizer para você, digamos que nós temos uma grande amizade, mas de repente você por fraqueza me trai, ou eu por fraqueza te traio. E nós rompemos, existe ali uma ruptura. Cada uma vai para o seu lado. Mas certo dia, auxiliado pela graça de Deus, eu me arrependo, procuro você e digo, olha, me perdoe, eu errei, eu reconheço. E você diz, sim, irmã Maria Raquel, eu te perdoo. Está zerado, está perdoado. Pronto, eu recebi o perdão, mas nunca mais eu fui na sua casa, porque ficou alguma coisa quebrada. O perdão aconteceu, nós vivemos o perdão, mas parou. Mas não houve uma reconciliação. Segundo este livro, essa diferença que ele faz. Por quê? A reconciliação seria quando você é readmitido à presença. Eu voltei a frequentar a sua casa. A harmonia voltou. A reconciliação, ela vai além do perdão. Às vezes até pode estar acontecendo o perdão dentro de casa, mas é preciso ir além do perdão. É preciso que haja reconciliação. Deus, Ele não apenas nos perdoou. Ele não disse, pronto, eu perdoo os seus pecados e acabou, não. Ele foi além, Ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança conosco. Eu selo com eles uma aliança. Ele podia simplesmente ter perdoado e ter seguido, digamos assim. Mas Ele fez muito mais. Ele fez aliança. Aquilo que nós havíamos rompido, a ruptura que nós havíamos feito, o Senhor então fez uma nova e eterna aliança selada no seu sangue. Nós precisamos ser homens e mulheres reconciliados, que vão além do perdão, que admitem os irmãos à convivência, uma reconciliação que gera harmonia dentro das nossas casas, que readmite a convivência. É isso, essa proposta que o encontro então nacional nos traz, que sejamos homens e mulheres reconciliados, mulheres, mães reconciliadas. Uma reconciliação que gera a humildade em nós. Eu quero partilhar, isso aqui é algo bem pessoal do que eu vivi. E não vou dizer que foi lá quando eu era leiga, não. Foi esses dias agora. Há pouco tempo. Eu estava numa intensa batalha espiritual. Né? Não são só vocês, não. A gente passa muita batalha espiritual. Eu estava numa luta muito grande, muito grande. E diante de tantas providências ali, de conversar com o diretor espiritual,
não é, de rezar, de fazer determinadas orações. Tinha dias que para dormir, eu passei assim 3 dias seguidos que eu não conseguia dormir. Eu falei, gente, será possível que o demônio vai me vencer no cansaço? Eu não conseguia dormir. Nem dormia à noite, nem de dia, eu ia virando. E já estava no 3º dia, eu disse, Jesus, me ajuda. Escutava, rezava o ofício da Imaculada, rezava o rosário, mas aquele estado de alma permanecia. Uma opressão terrível. E aí, quando foi certo dia, uns ministros, né, do Ministério de Intercessão ia rezar, interceder ali por mim, me veio ao coração. Meu anjo da guarda, tenho certeza, ele disse assim, confissão. Irmã Maria Raquel, você precisa confessar-se. Eu tinha me confessado há 1 semana. Mas veio aquela palavra, confissão. E eu entrei naquele confessionário, me coloquei diante do sacerdote. Disse, padre, eu preciso me confessar. E naquele momento as lágrimas rolavam, porque era muita opressão na minha mente. Era muita opressão nos meus sentimentos. Pensamentos maus, pensamentos negativos. Eu estou partilhando isso aqui com vocês porque é preciso dizer, isso acontece e a gente precisa identificar que isso não é nosso. Eu comecei a ter pensamentos terríveis que eu nunca pensei isso antes, por que eu estou pensando isso agora? Vou dar um exemplo. Não foi o que aconteceu, mas poderia ter sido. De repente um pensamento suicida. Irmã Maria Raquel, suba naquela caixa lá em cima, naquela torre, não sei, se jogue. Um pensamento suicida, obsessivo. E eu parar um instante e dizer assim, nossa, às vezes eu nunca pensei nisso antes. Estou dando um exemplo. E de repente esse pensamento do nada. E a gente ter a maturidade, a clareza de entender que aquele pensamento não é seu. Aquela sugestão vem do maligno. E mais, eu me lembrava da Sexta-feira Santa, porque nós temos o 4º voto, o voto de expiação. Falava, Senhor, será que eu estou espiando por alguém? Porque isso pode acontecer. Eu estou espiando por alguém que não suportaria aquela insídia do maligno. Nós, mães, somos expiadoras dos nossos filhos. Nas orações que eu recebo, sempre diz assim, a sua mãe é o seu para-raio. Se nunca tinham dado esse título para vocês, mães, agora anotem mais um. Vocês que intercedem são para-raios dos seus filhos. E muitas vezes, por exemplo, vão vir tentações na área da pureza. Eu estou me sentindo aqui como quem se senta numa sala, serve um cafezinho e a gente vai conversar. Pode ser que por vezes, por exemplo, venham muitas tentações na área da pureza. E você, mãe, nunca foi. Bom, nunca teve. A gente tem as batalhas para viver, a castidade, a pureza. Mas uma coisa que, com a graça de Deus, você vai vivendo e de repente aquilo vem de maneira avassaladora. E você precisa ter a consciência de que pode sim ser uma luta que se desencadeia no seu filho e que você está assumindo essa luta através da sua oração. E ter a maturidade e a perspicácia, entender e compreender isso. Então, naquela batalha que eu estava vivendo, eu disse, espera aí, esse pensamento não é meu. Por exemplo, a tentação de repente começar a pensar mal contra a autoridade do movimento constituída sobre você, a coordenadora do grupo. Você não, peraí, o que está acontecendo? E uma luta aqui, no coração, nos sentimentos. Sentimentos de vingança, sentimentos de ódio. E de novo, aquela estranheza, não, peraí, esse sentimento não é meu. Gente, isso muda tudo. Isso numa partilha há muitos anos atrás, quando naquela partilha a madre olhou para mim e disse assim, irmã Maria Raquel, esse pensamento não é seu, esse sentimento não é seu. Eu estranhei muito, eu nunca tinha ouvido alguém dizer aquilo. Como assim? O pensamento está aqui dentro e ele não é meu? Eu estou sentindo aqui, o sentimento não é meu. Mas gente, é exatamente assim. Sabe, quando de repente surge aquela coisa que você nunca concebeu isso antes.
E você ter a clareza, auxiliado pelo Espírito Santo, pelo teu anjo da guarda, que aquilo ali não é seu, e renunciar. Eu renuncio a esse pensamento, eu renuncio a esse sentimento, eu renuncio. E assim eu entrei naquele confessionário. E as lágrimas foram descendo, eu disse: Padre. E coloquei diante dele tudo aquilo que estava dentro de mim, que era tão terrível, e estava me fazendo sofrer muito. E as lágrimas desciam e eu confessava. Eu confessei, não confessei uma atitude, mas eu confessei um mau pensamento, eu confessei um mau sentimento, que eu não estava conseguindo vencer de nenhuma outra forma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Isso é muito importante. Eu fui confessar os maus pensamentos, eu fui confessar os maus sentimentos, e eu chorava porque aquilo me fazia sofrer demais. E então o Padre, que já não é um homem, mas é o próprio Cristo, de maneira tão misericordiosa, acolhedora, me deu aquela absolvição. Os seus pecados estão perdoados. Eu te absolvo de todos os teus pecados. Filha, vá em paz, não tornes a pecar. Gente, eu enxuguei aquela última lágrima e eu me levantei, porque eu estava de joelhos, eu me levantei outra pessoa. Quando eu saí daquele confessionário, o meu estado de alma era completamente outro. Sabe, uma pessoa que entra encurvada, oprimida, e quando eu saí, eu estava respirando de novo. Eu estava livre outra vez. A força do sacramento da confissão, do sacramento da reconciliação. É extraordinário. E por vezes é tudo de que você precisa. Lágrimas sinceras de arrependimento. Clamar a misericórdia de Deus, e olha, aquilo estourou. Aqueles pensamentos maus, aqueles sentimentos maus, eles desapareceram. E eu me vi reconciliada. Reconciliada não só com Deus, sobretudo com Ele, mas a partir dele, reconciliada comigo, com quem eu sou, a verdade de quem eu sou. E reconciliada com os meus irmãos. Porque a falta de reconciliação, o que é que ela provoca? Isolamento. E quando eu me isolo, eu sou uma presa fácil para o maligno. A reconciliação lhe coloca de novo na comunidade. Na comunidade dos filhos de Deus. Junto com os teus irmãos. E essa é uma grande proteção. Estar na comunidade. Reconciliados. A vida fraterna. O demônio, ele tem ódio de família, de aliança, de sacramento, matrimônio, filiação. Ele tem ódio. Ele tem ódio de comunidade. Ele é aquele que se isola e quer nos isolar também. E nós precisamos empreender então uma luta para que sejamos mulheres, mães reconciliadas com Deus, com a nossa história, com a nossa família, com os nossos irmãos. E essa reconciliação, ela gera a humildade. Eu não merecia o perdão de Deus, mas Ele me perdoou. Uma das pregações mais belas que eu já ouvi há muitos anos atrás, dizia assim, aquele pregador. Ele dizia, falando sobre o ser família, e ele dizia que junto com a sua esposa eles chegaram num entendimento que eles precisavam amar um ao outro no momento em que eles menos merecessem. Essa frase me marcou tanto. Me ame no momento em que eu menos merecer. Amar o filho, amar o esposo, a esposa, o irmão, a irmã de comunidade, naquela hora em que ele menos merece, porque é assim que nós experimentamos o amor e a misericórdia de Deus. Qual é a maior manifestação do poder de Deus, gente? Qual é a maior manifestação do poder de Deus? Qual é? É a sua misericórdia.
Ele sendo todo-poderoso, Ele nos acolhe, nos admite a essa reconciliação, quando na verdade nós não merecíamos. Se somos mulheres, mães poderosas em Deus, precisamos ter como principal atributo deste poder a misericórdia. Nós precisamos ser verdadeiramente o rosto de Deus dentro das nossas casas. Precisamos verdadeiramente ser o rosto de Deus para as nossas famílias, dentro das nossas comunidades. A palavra vai dizer que Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas aniquilou-se. O nosso caminho é um caminho de aniquilamento, é um caminho de esvaziamento. O mundo jamais vai compreender esta loucura, mas é isso que Deus nos pede. É isso que Deus nos pede. A palavra chega até mesmo a dizer assim: não enfrenteis quem é malvado. Se bateu numa face, ofereça a outra. Porque o caminho que Deus nos entregou para vencermos é exatamente o caminho do aniquilamento, o caminho da humildade. Não pense que numa discussão venceu aquele que falou por último. No mundo vence aquele que falou por último. Mas em Deus não. Em Deus venceu aquele que soube silenciar e dominar as suas más paixões. Esse é o vencedor. Entende? Então nós precisamos tomar a decisão se seremos poderosas em Deus ou segundo o mundo. Aqui ao nosso lado está aquela que é toda poderosa. E o que Deus olha, a humildade da Virgem Maria. Nós precisamos tomar uma decisão hoje, uma decisão neste acampamento, de empreender este caminho de humildade, de um caminho de obediência. A grande parte dos nossos problemas e das nossas dificuldades tem um nome: orgulho. E o orgulho nos faz semelhante a Satanás. É a serpente infernal, é a soberba daquele anjo que, criado um anjo de luz, disse: eu não servirei. E não se humilhou na presença de Deus. E por isso, porque ele não se humilhou, ele caiu. Presta atenção aqui. Vocês conhecem o bambu. A marca do bambu, dessa árvore, é o que? A sua flexibilidade. Quando o vento é muito forte, o que é que acontece com o bambu? Ele enverga. Ele toca o chão muitas vezes. Ele tem flexibilidade. Quando a ventania é muito forte, as árvores de maior sustentação, elas quebram todas, porque elas não têm flexibilidade, porque elas não envergam. Então elas caem, porque a ventania, a tempestade derruba, elas quebram. O orgulho te faz quebrar dentro de casa. Mas o bambu, ele se inclina. E o que é que acontece? A tempestade passa. E depois ele volta para o normal. Quando todas as outras quebraram, ele permanece. Porque ele soube abaixar-se. Porque ele soube inclinar-se. Isso é ou não é uma lição para nós? Sim ou não? Nós precisamos aprender a inclinar, a abaixar. Porque a tempestade vai passar e você então volta para a tua posição. Eu partilhava outro dia numa pregação da Quaresma, que eu gostava muito de ir para o mar, gostava das ondas fortes, do mar bravo, porque para mim era um desafio. E diante daquelas ondas grandes, eu descobri que só tinha um jeito de sobreviver a elas sem tomar caldo. E uma das maneiras era mergulhando profundamente quando elas vinham. Isso para mim fala muito de humildade, o abaixar-se. Se quando aquela onda vem gigante contra mim, eu me abaixo profundamente, ela passa e não me prejudica. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? A humildade, o saber inclinar-se, que vai te levar à obediência à palavra e que vai te levar então à unidade. É isso. O Senhor vai preparando um caminho aqui e nesse primeiro ponto, a reconciliação que gera essa humildade. É aquilo que Deus espera de nós.
Eu queria partilhar ainda, tem algo muito belo que está lá sobre a virtude da humildade, que é a chave que alcança tudo de Deus. Está na palavra, 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 5 ao 14. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo do 5 ao 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Por vezes nós vamos para a oração e a gente não deixa espaço para Deus. A gente vai para a oração, a gente faz o pedido a Deus. O que Deus disse? Deus disse: pedi e recebereis. Mas Ele não disse: me diga como eu tenho que fazer. Porque Ele já sabe. A gente vai para a oração, a gente pede e ainda diz como é que Deus vai fazer. Peça, mas o como entregue a Deus. Quando o anjo anuncia à Santíssima Virgem que ela será a mãe, ela pergunta, ela procura o como de Deus. A humildade de Nossa Senhora, sim, fiat faça-se, mas como se dará? Nossa Senhora pergunta a Deus, Nossa Senhora não diz a Deus como vai ser. Então, vamos parar de dizer a Deus como é que Ele tem que fazer. Vamos dizer o que precisamos, porque Ele disse: peça e vos será dado. Peça a conversão do filho, peça a conversão do esposo, peça a restauração do matrimônio, peça a conversão da família. Mas entenda, o como é de Deus. O como pertence ao Senhor. Pode ser que se dê através de uma enfermidade grave, pode ser. Eu enxergo a presença de vocês aqui. Na presença de vocês aqui eu já enxergo o como de Deus. Através da rebeldia daquele filho que levou aquela mãe a intensificar a sua oração, quantas mulheres só se aproximaram de Deus depois de uma maternidade? Quantas mulheres só fizeram experiência concreta com Deus depois de segurarem uma vida nos seus braços e entenderem que sozinhas elas não poderiam? E diante dos problemas e das dificuldades daquele filho, ela se curvou na presença do Senhor. E nós já vemos em tudo isso o como de Deus acontecendo. Por isso a gente volta para o início: bendita a queda, bendita a crise, que nos faz olhar para o céu. Bendito o problema que te faz buscar a Deus. Quantos testemunhos no exército de São Miguel eu recebo, de pessoas glorificando a Deus por causa daquele câncer. Eu recebo, eu leio esses testemunhos. Famílias que foram completamente restauradas depois de uma grande crise. Muitas vezes as crises se fazem necessárias para que possamos amadurecer e possamos finalmente entrar naquilo que é plano de Deus. Então, filhos, não desesperar. Não desesperar, Deus continua no controle. Humilhar-se na presença dEle, obedecer sempre. Quando há humildade, existe um caminho de volta. Nos foi dado como sugestão para esse momento hoje, a passagem segundo São Lucas no capítulo 15, versículo 21. Aquele filho que pede a herança do pai e vai embora para gastar no que ele quiser. Mas de repente ele se dá conta de que aquela não foi a melhor escolha que ele fez. E ele volta. Mas ele só é capaz de voltar e reconciliar-se porque existe no coração dele a humildade. E talvez o que tenha gerado a humildade no coração dele tenha sido exatamente a queda que ele sofreu. Existe um outro filho que está dentro de casa e que nunca, aos olhos humanos, errou. Só que aquele filho que nunca saiu de casa é o filho orgulhoso.
O filho que foi embora de casa e se arrependeu, hoje está muito perto do Pai. Aquele que nunca saiu de casa e não sabe o que é arrependimento, está com o coração distante do Pai. Olha que coisa. Olha que coisa. Estão conseguindo entender aqui? Aquele filho que errou, caiu e foi embora, por causa de um coração arrependido que se humilha, agora o coração dele está perto do Pai. Ele conheceu a miséria dele, por isso ele reconhece agora a misericórdia do Pai. Enquanto aquele outro filho que nunca saiu de casa, é um coração orgulhoso que está distante do Pai. A humildade. Precisamos renunciar ao orgulho e abraçar um caminho da humildade. Sem humildade nós não vamos entrar no céu. Certa vez uma partilha, a madre dizia assim: Satanás, ele não cometeu um pecado de impureza enquanto luxúria. Não foi a luxúria. Não foi isso que fez com que Satanás fosse precipitado do inferno, mas foi o seu orgulho. E ela dizia: não se escandalizem. Pode ser que no inferno nós cheguemos a encontrar, por exemplo, muitas virgens no corpo. Mas nós não encontraremos lá nenhuma alma humilde. Entende? A humildade é a virtude que sustenta todo o edifício espiritual. Nós não podemos querer começar a construir o nosso edifício pelo teto. É preciso lançar o fundamento, e o fundamento é a humildade. Por isso que quando você, movida a rezar pelo seu filho, veio para o movimento das mães que oram pelos filhos, a primeira coisa que Deus te fez foi mostrar a você a sua miséria. E não é fácil deparar-se com as nossas misérias, mas é necessário, porque a humildade é o fundamento que vai dar sustento a todo o teu edifício espiritual. Peçamos esta graça a Deus, imitemos a Virgem Maria e vivamos então reconciliados conosco, com Deus, com os nossos irmãos. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.